O ano de 2024 foi um ano bem difícil para o Brasil. O real perdeu em torno de 25% do seu valor em relação ao dólar. A gente começou o ano de 2024 com um dólar valendo R$ 4,91 e terminamos o ano com o dólar valendo R$ 6,18. A inflação oficial medida pelo IBGE fechou o ano em 4,83%, estourando o teto da meta. A meta de inflação era de 3%, mas era admitido que ela chegasse até 4,5%, que era o teto limite. Ela estourou esse teto limite. E o que mais subiu de preço foi justamente os alimentos e a gasolina, coisas que interferem diretamente na vida de todo mundo, especialmente das pessoas mais pobres. E com o aumento da inflação, a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, teve que subir muito justamente para tentar controlar essa inflação. A gente terminou o ano com a Selic em 12,25%. E pensar que no início do ano os economistas avaliavam que a gente ia terminar o ano de 2024 com a Selic na casa dos 9%. E que a gente teria agora em 2025 uma Selic ainda menor de 8,5%. Além disso, a gente teve queda no mercado de ações, no Ibovespa, e uma queda muito grande nos fundos imobiliários, no IFIX. Por outro lado, o Brasil teve um recorde de arrecadação de impostos. Nós brasileiros nunca pagamos tanto imposto na vida inteira. Foi um valor de 3,6 trilhões de reais que a gente pagou em impostos para o governo. E esse ano de 2025 que está começando pode ser ainda pior que 2024. Isso porque o déficit das nossas contas públicas não para de aumentar, o governo está gastando cada vez mais e nós temos agora o Trump na presidência dos Estados Unidos, que pode contribuir esses dois fatores para um dólar ainda mais elevado. E segundo o último relatório Fox divulgado pelo Banco Central do Brasil, o próprio mercado financeiro estima que a nossa inflação nesse ano de 2025 vai ficar na casa dos 5,08%. É a 14ª semana seguida em que o mercado financeiro aumenta essa estimativa de alta da inflação. Ou seja, teremos nesse ano mais inflação ainda do que a gente teve no ano passado. E a taxa Selic, de acordo com o próprio mercado, deve terminar esse ano em 15%, mas é possível que ela alcance patamares ainda maiores de 16%, talvez até 17% ao longo do ano, dependendo do comportamento da inflação. E claro, a arrecadação de impostos tende a crescer ainda mais, a gente deve pagar ainda mais imposto para o governo. Vale lembrar que recentemente foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Lula a regulamentação da reforma tributária e a gente deve ter a maior alíquota do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é o imposto que incide sobre o consumo do mundo inteiro, uma alíquota de aproximadamente 28%. Ou seja, nas coisas que você comprar, você vai, em média, pagar 28% de imposto. É um cenário realmente muito difícil, mas eu tenho uma boa notícia, porque é nas crises que surgem as grandes oportunidades de se ganhar dinheiro com investimentos. E digo mais, a gente está diante da grande oportunidade da década de você ganhar muito dinheiro. Algo que a gente viu na época do governo Dilma, do impeachment da Dilma, e que parece estar se repetindo agora. A gente está indo mais ou menos naquele mesmo caminho. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas grandes oportunidades de você lucrar muito com a crise de 2025. Aliás, já deixa aqui um comentário nesse vídeo. Me conta o que você acha que vai acontecer com a economia do nosso país agora em 2025, 2026, até o final do governo Lula. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Agora, antes de mostrar essas grandes oportunidades de investimento, eu preciso te explicar por que a gente precisa se proteger do governo. Como está muito claro para todo mundo, o governo não dá mostras de que vai cortar gastos. As contas públicas de um país
funcionam, ou pelo menos deveriam funcionar, mais ou menos como as nossas contas domésticas ou as contas de uma empresa. Então, se você em casa, você começa a gastar mais do que você ganha, você vai ter um grande problema. Você vai se endividar, você não vai conseguir pagar essa dívida e você vai quebrar. Mesma coisa uma empresa, se ela começa a ter gastos maiores do que os seus lucros, ela pode durante um tempo pegar dívida, pegar financiamento, mas se ela não conseguir equalizar suas contas, uma hora ou outra ela vai quebrar, vai para falência. E com um país é mais ou menos a mesma coisa. Se o país fica por muito tempo gastando muito mais do que arrecada, em algum momento ele pode quebrar. Um país, assim como uma família ou uma empresa, tem os seus gastos. O país precisa pagar os seus servidores públicos, precisa pagar os gastos que ele tem para oferecer saúde, educação, segurança, ruas asfaltadas, iluminação pública para todos os cidadãos e, obviamente, aqui no Brasil, esses serviços todos a gente tem com uma excelente qualidade, né, como todo mundo sabe. E o país também gasta para fazer obras de infraestrutura e gasta também para pagar os juros da sua dívida pública, aqueles empréstimos que ele contraiu. É a mesma coisa de uma família ou de uma empresa. Agora, como que o governo arrecada dinheiro para pagar todos esses gastos que ele tem? A primeira forma é por meio dos impostos que ele cobra da gente. E aqui no Brasil a gente está no limite do limite, aliás, já passou do limite da arrecadação de impostos, ninguém mais aguenta pagar mais imposto. Até porque a gente não recebe praticamente nada do que a gente paga em troca. A gente não tem boa saúde, educação, segurança, ruas e tudo mais. Uma outra forma que o governo tem de arrecadar dinheiro é por meio de empréstimos. Então, quando você, por exemplo, está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Ele vai te pagar juros por aquele investimento e ele usa esse dinheiro também para os seus gastos públicos. E uma terceira forma que o governo tem de financiar os seus gastos é imprimindo dinheiro. O governo tem esse poder de imprimir dinheiro, porque ele tem a chave do cofre lá, o Banco Central, o Tesouro Nacional. Só que quando ele imprime dinheiro, ele gera inflação na economia. O ponto é, seja por meio dos impostos, seja por meio dos empréstimos ou da impressão de dinheiro que gera inflação, no fim das contas, quem paga essa conta toda dos gastos do governo somos nós, os contribuintes. O governo não produz nada, ele não gera riqueza nenhuma, nós que pagamos tudo isso. Aliás, tem uma frase muito famosa do ex-presidente americano Ronald Reagan: quando uma pessoa ou uma empresa gastam mais do que elas ganham, elas vão à falência. Quando um governo gasta mais do que ele ganha, ele te manda a conta. Então sim, nós todos estamos pagando essa conta do governo e por isso a gente precisa se proteger o nosso patrimônio. Como? Então agora vem as oportunidades de investimento de a gente proteger o nosso patrimônio e ainda ganhar dinheiro em cima dessa crise que se avizinha. E a primeira forma de fazer isso é investindo em dólar. É a coisa mais óbvia, mas que a maior parte da população brasileira ainda não faz. Vamos ver o que aconteceu na época do governo Dilma. O governo dela começou lá em 2011, então vou pegar aqui janeiro de 2011, com o dólar a R$ 1,66. E o governo terminou com o impeachment em meados de 2016. Veja aqui que no início de 2016 o dólar já estava valendo R$4. Então ela pegou o país com dólar em menos de 2 e devolveu com o dólar em R$4. E o governo atual, o governo Lula, iniciou o seu mandato em 2023, aqui, janeiro de 2023, com dólar em R$ 5,07. E hoje, na data que eu gravo esse vídeo, a gente está com o dólar em R$ 6,07. Já foi um aumento de R$1. Quanto que vai terminar o dólar até o final do governo Lula? R$ 7, R$ 8? Ninguém sabe. É imprevisível. Vai depender de tudo que vai acontecer nesses próximos 2 anos. Mas tudo indica que a tendência é de alta. E
quem investir em dólar agora pode ganhar muito dinheiro com isso. Não só com a valorização do dólar frente ao real, mas também com o próprio investimento em dólar que você vai fazer lá nos Estados Unidos. No momento, a taxa de juros dos Estados Unidos está em 4,5% ao ano. Então, se você fizer um investimento super básico de renda fixa, por exemplo, um ETF de título público americano que acompanha a taxa básica de juros, você vai ganhar justamente a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Essa taxa pode cair um pouquinho, depois pode subir, ela vai se alterando como a nossa taxa Selic aqui no Brasil. Outra possibilidade de se ganhar dinheiro é investindo em ações americanas. A Bolsa dos Estados Unidos, o índice S&P 500, teve uma valorização de mais de 20% no último ano, mas agora com Trump presidente, muitos economistas acreditam que essa valorização pode continuar, pode ser muito forte, porque o Trump tende a ajudar o desenvolvimento da economia americana, das empresas norte-americanas. Foi isso que ele fez no primeiro mandato dele e provavelmente é o que ele vai fazer novamente agora. Ou seja, investindo em dólar nos Estados Unidos, você ganha não só com a valorização do dólar frente ao real, mas também com a possível valorização do investimento que você faz ou por meio dos juros que você ganha do investimento que você faz lá nos Estados Unidos. Então você ganha de várias formas investindo o seu dinheiro em dólar lá no exterior. Ah, Ale, não sei como fazer esse investimento. O primeiro passo é você ter uma conta em dólar nos Estados Unidos. Eu uso e indico a conta da Nomad, nossa parceira aqui do canal já há mais de 4 anos. É uma conta isenta de taxa de abertura, de taxa de manutenção, de inatividade e ainda tem benefício para você abrir a sua conta. É só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code. No momento da abertura você vai colocar o cupom Fonte da Fortuna 40 e você vai ter então 15 dias para fazer a sua primeira operação de câmbio e vai ganhar até 40 dólares de cashback nesse seu primeiro câmbio. E eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando de investimentos de renda fixa, de renda variável nos Estados Unidos. Tem muito conteúdo aqui no canal para te ajudar com os seus primeiros investimentos no exterior. Uma outra forma de se ganhar dinheiro com a crise é uma forma não tão imediata como investimento em dólar, mas é para quem tem uma visão de mais longo prazo, que é investir em boas ações aqui no Brasil e bons fundos imobiliários. Eles estão muito descontados com essa crise. Então, quem comprar agora e tiver paciência de esperar, eventualmente uma futura mudança de governo em 2026, uma futura mudança dos rumos da nossa política econômica, pode ganhar muito dinheiro com esses investimentos. No caso das ações, é bom só tomar cuidado com aquelas ações que vão sofrer muito agora com a alta da Selic, como por exemplo, ações de empresas do varejo, transporte aéreo, viagens, qualquer segmento que dependa muito da taxa de juros para conseguir vender, para conseguir ter lucro. Por outro lado, é uma boa oportunidade para as empresas que ganham muito dinheiro com exportação, como por exemplo a Klabin, a WEG, a Vale, dentre tantas outras. E no caso dos fundos imobiliários, mesma coisa. A gente tem muito fundo imobiliário descontado, mas é claro que você tem que escolher bons ativos que vão conseguir passar por essa crise e depois futuramente se valorizar. Enquanto isso, você vai recebendo seus dividendos mensais, que são, pelo menos ainda, isentos de imposto de renda. E um parênteses, houve uma alteração na tributação de fundos imobiliários, graças ao Lula, porque o Congresso tinha aprovado a isenção e aí o Lula vetou o artigo que falava da isenção. Mas essa questão não é do pagamento dos dividendos mensais dos fundos imobiliários. Os dividendos continuam isentos de imposto de renda. O que mudou é que as transações imobiliárias que os fundos fazem, compras e vendas, agora vai ter que pagar imposto. Mas pode ser que o Congresso derrube esse veto do Lula e tudo volte como era antes, não dá para saber, mas de qualquer forma ainda continua sendo um investimento interessante. E por fim, uma outra oportunidade de ganhar dinheiro com a crise é investindo em criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Recomendo, claro, mais cautela por ser um investimento muito mais agressivo, que você não invista mais de 5% do seu patrimônio, mas é um investimento interessante para quem tem estômago. O Bitcoin só nos últimos 12 meses, como vocês podem ver aqui nos dados do Investidor 10, teve uma alta de 159% e muita gente acredita que
pode continuar essa alta, ser ainda maior esse ano, graças principalmente à eleição do Trump nos Estados Unidos, que é um grande defensor das criptomoedas. Ele inclusive lançou uma criptomoeda dele mesmo agora uns dias antes da posse, uma cripto que bombou. Então só para vocês verem como o Trump é um defensor das criptomoedas. Ah, Lei, como que eu faço para começar a investir em criptomoedas? Eu uso a Coinbase, que é justamente a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, tem ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, é a exchange, a corretora cripto, que faz a custódia das próprias criptomoedas do governo dos Estados Unidos, então é uma empresa super segura. A Coinbase chegou recentemente aqui no Brasil, então você pode investir na Coinbase com uma plataforma em português, bem simples de usar, e tem benefício para você que abrir a sua conta usando aqui o meu link ou baixando o aplicativo pelo QR Code. É só você fazer uma primeira compra de criptomoedas e você vai ganhar um bônus de R$20 em Bitcoin, que é depositado após 48 horas, mas essa promoção é válida por tempo limitado, então seja rápido para abrir a conta e fazer o seu primeiro investimento. E para você que quer saber mais sobre como investir em dólar nos Estados Unidos, começar a dolarizar sua carteira de uma forma muito simples, eu vou deixar aqui nos cards 2 vídeos sobre investimentos em dólar lá nos Estados Unidos, um sobre renda fixa e um sobre renda variável, para você continuar aprendendo. Um forte abraço para você e excelentes investimentos em 2025.